Fala, jovem! Meu nome é Sérgio Quintanilha. Bem-vindo ao lado oculto da vida. Para você que clicou no vídeo por conta do título, eu peço por gentileza que assista até o final, principalmente para você que não é ocultista e que tem um interesse em saber o porquê da influência do Crowley em quase tudo que a gente consome culturalmente. Para um ocultista, para um telemita, para uma pessoa que já está acostumada a esse mundo, a entender, sabe exatamente o porquê disso tudo, mas para as pessoas comuns que às vezes não entendem ou escutam os boca aberta e os detratores falando mal do Crowley, eu quis fazer esse vídeo, inclusive usando a melhor referência que eu encontrei até agora para poder falar a respeito, com um livro muito interessante que eu vou mostrar para vocês. Hoje, né, dia 12 de outubro, dia do lançamento desse vídeo, é aniversário de 149 anos do nascimento de Aleister Crowley. É uma data muito importante para os telemitas, né, e para algumas outras pessoas que têm, né, essa influência de Telemann na sua vida. Quero mostrar para vocês, por enquanto eu vou falar a respeito da capa, falar um pouquinho sobre o livro. Esse livro aqui, ó, Telemann Kalimann. Vou explicar para vocês, tá? O que vem a ser, qual a história desse livro aqui. Telemann, uma introdução à obra de Aleister Crowley, Kalimann. Quem é Kalimann? Nada mais, nada menos do que o Frater Keron-e. Ele escreveu esse livro com o intuito de trazer para mais perto do público leigo um entendimento mais apurado, mais aprofundado daquilo que é Telemann. Por exemplo, uma pessoa que lesse o Liberaba, ou lesse Vivendo Telemann, ou algum livro do Crowley, ele foi muito prolífico, né? Ele escreveu muito. Então, quando você lê um livro da lei, quando você lê os livros sagrados de Telemann, alguns outros livros, você talvez não entenda, fica restrito ali o entendimento, porque ele era um cara muito erudito, muito inteligente. Ele viveu na era vitoriana, ele teve os melhores professores, estudou várias línguas, ele era poliglota. O estudo de filosofia era muito mais aprofundado do que se é hoje. Então é uma leitura difícil para quem tem um conhecimento limitado a essa escolaridade um pouco fraca que a gente teve durante a vida. Então o Frater Keron vem suprimir essa falta, essa ausência de conhecimento com um texto mais simples, mais próximo do leitor, de mais fácil entendimento e até de simples compreensão, né? O livro é excelente. Pessoal, por que coloquei o título aí, né, de Beatles a Ghost? Pelo seguinte, Beatles foi a primeira banda que falou ali abertamente, claramente sobre Crowley, mostrou Crowley, né? Você vê ali no disco de 1967, né? Aqui 20 anos, a gente está falando de 20 anos após a morte do Crowley, né? Ele morreu em 47 e o Sgt. Pepper saiu em 67, então são 20 anos. Uma pena que ele não tenha tido reconhecimento necessário na época, mas ele era realmente uma figura muito polêmica, né? Então, qualquer vídeo que você assistir, qualquer podcast, qualquer coisa que você leia sobre o Crowley, você vai ver lá, polêmica. Ele era o cara da polêmica, né? Ele era chegado aí numa polêmica. Mas esses vídeos, às vezes, essas falas não fazem jus ao conhecimento, ao entendimento que o Crowley tinha de vida e dessa influência que ele exerceu sobre todas essas bandas. Eu falei um pouco para vocês, vou deixar o link aqui para quem não assistiu, eu falei sobre o livro da lei, e na época eu falei sobre a influência do Crowley nas artes, na música, no cinema, no teatro, até nos quadrinhos. Eu tenho essa tatuagem aqui do Batman, né, do Cavaleiro das Trevas. Isso aqui é um gibi do Batman chamado Aurora Dourada, onde um dos personagens ali, um dos inimigos ali do Bruce Wayne, é o Aleister Crowley, né? Ele é personificado ali como uma pessoa que viveu na época ali do Bruce Wayne. Depois há uma reviravolta, o Bruce Wayne tem que procurar uma amiga de infância que é filha desse cara, e depois
tudo gira em torno, essa história da Aurora Dourada gira em torno dessa ficção criada aí pelo autor. Não me lembro bem quem foi o autor, mas o quadrinho é excelente. Pessoal, então, o que acontece? Surge ali, né, no verão de 67, aquela onda, né, gigantesca do amor, de faz o que tu queres, né? E Crowley teve uma representatividade muito grande, né? O misticismo estava em alta, yoga, os Beatles falaram muito, né, sobre, eles até frequentaram ali nessa época mais psicodélica deles um retiro espiritual na Índia, que foi muito legal, assim, muito interessante. Mas não só os Beatles, a gente tem aí uma personalidade que praticamente personificou o Crowley em vida, né? Não estou falando que ele seja uma deidade aí que recebeu o Crowley aí, não. Ele personificou aquilo que Crowley pregava. David Bowie. David Bowie é uma potência musical, criativa, a vida dele é muito rica. Se você não conhece nada sobre, eu gostaria de te recomendar no Prime Video um documentário chamado Moon Age Daydream, que é o nome de uma música de um dos discos mais importantes dele. Inclusive os 5 primeiros discos, dos 5 primeiros, os 3 dos primeiros lançamentos falam de ocultismo. Então você vai ver o Ziggy Stardust, esse Honky Tonk, se não me engano, né? Que é ótimo. Esse disco, inclusive, tem uma música chamada Quicksand, que fala a respeito da Golden Dawn e do Crowley, que é muito bonita também. Inclusive a música é excelente. Eu gosto muito de Bowie, né? Tem um bom relacionamento aí com o Bowie durante a vida, né? Nos anos 80, 90, ele atravessou 50 anos aí, né? 5 décadas de música aí, desde os anos 60, 70 até os anos 2000 aí, antes da morte dele. É incrível, tá? Incrível. Bowie tem uma das maiores obras musicais, teatrais e cinematográficas de um artista, que um artista pode conceber. Eu acho que é difícil um artista que tem algo nesse sentido. A partir de Bowie a gente vê uma infinidade, né? Aqui no Brasil, o Raul, a gente não tem como falar de Crowley sem falar do Raul, que talvez tenha sido a maior influência que o Telemann teve, né, no Brasil, foi através de Raul Seixas, né? Embora ele não fosse um telemita, tá? Ele nunca foi iniciado, ao que se diz, ao que se sabe, ele nunca foi iniciado, somente Paulo Coelho, talvez, e parece que ele não passou muito longe nessa iniciação. Gosto muito dessa influência que o Crowley exerce, né, na música infinita. A gente vê bandas aí do hard rock ao brutal death metal, falando do Crowley. Tem alguns discos que eu gosto muito, como por exemplo o Tele, do Therion, né? Eu já falei do Therion para vocês. Tem o Sirius Bill Lemuria também, que é fantástico. Tem um disco do Behemoth, chama Telema-6, muito legal também. Tem um disco do Dimmu Borgir chamado Abrahadabra e o disco do Ghost, né? O Impera, que eles têm uma influência gigantesca do Crowley, é o Crowley, né? Aqui também na camiseta, né? Aquela foto dele fazendo o templo, né? Personificando ali a árvore da vida. Vou falar para vocês um pouco agora a respeito do livro, né? Livro fantástico, maravilhoso. Foi feito através do Clube de Autores, e a parte mais interessante que eu achei quando eu adquiri esse livro, eu comprei ele por uma indicação do nosso querido Frater Magog. Eu assisti um vídeo do Frater Magog e ele falou só desse livro, e eu achei assim, incrível. Eu estava procurando alguma coisa para me aprofundar um pouco mais no entendimento de Telemann. Eu precisava entender Telemann. Eu já tinha adquirido Liberaba, já tinha adquirido o Vivendo Telemann, mas eu ainda não entendia, não compreendia Telemann de uma maneira muito profunda. Foi quando eu comprei esse livro, li ele, eu falei dele num outro vídeo, se não me engano. Eu vou deixar aqui o link para vocês, né? Eu já recomendei esse livro e hoje eu vou falar um pouco mais profundamente.
fato mais interessante do Frater Keron na questão desse livro foi que ele fez somente o preço de custo. Você só paga o custo desse livro. Ele não lucra nada. Inclusive está aqui escrito, ó, o valor pago na compra desse livro destina-se exclusivamente à impressão e distribuição. O editor Calimã não retém valor algum. Vou falar para vocês, a qualidade é excelente, tá? Impecável, primeira linha, papel de excelente qualidade, não aquele papel seco, duro, tá? Que estraga, não é papel jornal, é um sulfite um pouco mais, como eu posso dizer, um pouquinho mais plastificado, um sulfite um pouquinho mais resistente, tá? Vou ler o sumário para vocês, mas esse sumário que está no início está simplificado, tem um sumário um pouco mais complexo no fim do livro. É o que me chamou muita atenção, porque ele está subdividido em dezenas de subcapítulos. Falo um outro para vocês depois, inclusive de um capítulo que me chamou muita atenção, que foi o que mais me interessou. Vamos lá. Introdução. Seja feita a vossa vontade. Apocalipse. Magia na teoria. Magia na prática. Culto ao sol. Meu Deus. Palavra da salvação. A lei do forte. Método da ciência. Objetivo da religião. O pior homem da terra. Perguntas e respostas. Anexos e glossário. Pessoal, como eu falei no começo do vídeo, para você que não tem um entendimento mais profundo do que seja Telemann, por que o Crowley exerce tanta influência assim, né, no mundo cultural, eu recomendo fortemente que você leia esse livro, tá? Realmente o livro fala muito a respeito disso, explica, dando exemplos da prática de Telemann, abre muito a nossa mente com relação àquilo que verdadeiramente é a vontade, o que é a verdadeira vontade, o que é o santo anjo guardião, dá grandes insights assim, a respeito de como viver a sua vida em Telemann. Livro muito, muito, muito ilustrado, com ótimas referências bibliográficas e também referências biográficas. Você vai ver em alguns quadros, nas laterais de página, o Frater Keron dando algumas biografias de personalidades extremamente ligadas e influentes em Telemann. Por exemplo, você vai ver Gurdjieff, né, o Quarto Caminho. Você vai ver Eliphas Levi, aqui ó, já achei, talvez um dos mais influentes para Crowley e para qualquer ocultista, tá, que se preze. Aqui o Gurdjieff, ó, o escritor do Quarto Caminho, genial também. Eu havia feito vídeo desse livro, mas infelizmente teve uma adesão tão baixa que numa época em que eu fiz uma limpa em alguns vídeos, eu acabei tirando ele. Mas quem sabe num porvir aí eu acabo fazendo novamente, que é a Árvore da Vida. É uma explicação muito interessante dentro de Telemann, o que significa tudo isso, né? Para você que comprou aí a Golden Dawn, né? Esse livro aqui, ó. Para você que comprou esse livro aqui, ó, a Golden Dawn, um segmento perfeito seria esse livro aqui, Telemann, de Kalimann, né, do Frater Keron E. Vai te dar uma sequência e um entendimento muito mais profundo do que aquele livro ali trouxe pra gente. Se você realmente tem interesse em saber o que é Telemann, em se aprofundar mais na influência do Crowley, você precisa parar de ouvir picareta na internet e ouvir realmente quem realmente interessa. Gente que fala de Telemann porque vive Telemann.
eu assisti uma entrevista do Frater Caron num podcast, se não me engano foi no Isso Não É Podcast. Foi incrível. O que ninguém fala do Crowley, o que esses boca aberta, falastrão, não falam do Crowley, é que ele exerce uma influência tão grande que ele torna as pessoas que estudam ele pessoas eruditas, pessoas de conhecimento mais profundo, mais abertas ao entendimento de todas as coisas, como, por exemplo, a gente vê o Frater Magog, o Marcelo Deldébio e agora o Frater Caron, que apareceu aí há muito pouco tempo na minha vida, né, que eu comecei a acompanhar há pouco tempo, mas que já faz uma diferença muito grande. Quando a gente vê, ouve, lê alguma coisa a respeito, você passa a entender melhor toda essa influência que o Crowley exerce, né? Então, se eu tenho algo a acrescentar em tudo isso que foi dito sobre Crowley, é que ele deixou um legado de conhecimento, tá? É diferente do que as pessoas aí costumam dizer. E falar um pouco para vocês agora da parte que mais me interessou do livro, Perguntas e Respostas. Então, você vai encontrar aqui, por exemplo, qual a promessa de Telema para depois da morte, como ser um telemita, deve-se espalhar a palavra de Telema e converter pessoas, como estudar Telema, como saber se um grupo telêmico é idôneo, os telemitas se reportam a alguma autoridade temporal ou grupo central, se eu for prejudicado por algum grupo telêmico, tem a quem recorrer, o que Telema tem a ver com satanismo e bruxaria. Então, você vai vendo aqui, ao longo de muitas páginas, grandes questionamentos que se tem sobre Telema e respostas à altura desses questionamentos, com muita erudição, com muito entendimento, só que com uma linguagem bastante simples, fácil de entender. Você vai encontrar também os anexos, o famoso livro da lei está aqui também, é inevitável, toda a publicação telêmica normalmente coloca uma tradução do livro da lei, porque é necessário que você leia o livro da lei antes de se tornar um telemita, precisa ler e aceitar, né? Aqui você vê os 28 teoremas em Magic, né? Na magia de Crowley, coisas que são necessárias para a prática de Telema, entre outras coisas. Pessoal, essa então foi a minha contribuição para a memória do nosso querido e ilustre Aleister Crowley. Incrível esse capítulo, tá? Para quem tem dúvida aí ou leva ao pé da letra, né, a lei, precisa ler isso daqui, tá? Vou deixar aí no ar para vocês adquirirem o livro. Lembrando que todas essas referências, tudo isso que eu falei, os livros e tudo mais, tem link aqui embaixo. Você coloca aqui o mais, né? Tem um botãozinho aqui na descrição do vídeo, mais. Você aperta ali, aparece tudo que você precisa saber para comprar, conhecer, ouvir. Eu deixo bastante link do YouTube com música, né? Com essas coisas que eu cito aqui nos vídeos, para vocês verem que não é só ocultismo, tá? Tem muito mais além disso e ainda tem muito mais por vir, tá? Hoje foi essa minha contribuição aí, simples, mas muito sincera, muito de coração, tá? Telema, uma introdução à obra de Aleister Crowley, Kalimann, Frater Caron E, um grande abraço a todas as pessoas envolvidas aí. Deixe seu comentário, curta e compartilhe esse vídeo. Nos vemos nos próximos.